versículo 31 ao 34. E depois eu quero que você abra em Lucas 24 e o versículo 25 e o 49. Aleluias. Lucas 18, 31 ao 34, Lucas 24, 25 e o 49. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Nós vamos ler para adiantarmos aqui, tá bom? E tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue aos gentios, e escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo açoitado, matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Eles nada disso entendiam. Esta palavra lhe era encoberta, não percebendo o que lhes dizia. Lucas 24, 25, aliás, 45 e o 49. Glória a Deus. Que está escrito assim a palavra de Deus: então lhes abriu o entendimento para compreenderes as Escrituras. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Aleluia. Podeis assentar. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, eu vou ser bem breve aqui, pois nós temos que dar ceia para os irmãos. Irmãos, olhando para o capítulo 18 de Lucas e o versículo 31, o Senhor Jesus ele já tinha cumprido todos os seus ensinamentos para os seus discípulos. Jesus agora ele chama os discípulos e ele diz para eles assim: olha, vamos subir para Jerusalém, porque ali em Jerusalém vai se cumprir tudo aquilo que pelos profetas foi escrito ao meu respeito. Queridos, quando Jesus ele assume a posição de Cordeiro de Deus, ele está ali por livre e espontânea vontade. Não houve um forçamento da parte de Deus nem dos anjos. Diz-se a palavra que um certo dia houve-se um silêncio no céu por quase meia hora, quando o próprio Deus ele chama os seus anjos, os seus arcanjos, e chama todos da cúpula lá do céu, e ele pergunta: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Porque Deus lá no princípio, quando ele criou o homem e a mulher, ele os colocou no jardim do Éden, e aquele casal, eles tinham o privilégio de ser visitado por Deus todos os dias. Mas uma certa vez o Senhor veio visitar eles, e eles não estavam aonde eles deveriam estar para receber a visita do Deus Todo-Poderoso. E aí o Senhor, como fez Adão e fez Eva, ele chamou Adão: Adão, onde tu estás? E Adão, ouvindo a voz do Criador, disse: eu estou aqui, porque eu estou nu, tive vergonha e me escondi. E o Senhor, já sabendo o que tinha acontecido,
perguntou para ele: Adão, tu comeste da fruta da árvore do bem e do mal que eu falei que não era para vocês tocar? E Adão agora vai colocar a culpa na sua mulher, na sua companheira. E ele vai dizer para Deus: Senhor, a mulher que tu me deste, ela me deu e eu comi. E por causa disso, o Senhor os expulsou do jardim, aonde eles viviam em grande harmonia com Deus, em paz. E o Senhor lançou sobre eles que eles haveriam de trabalhar para conseguir o seu sustento com o seu próprio suor, o seu esforço. Mas o Senhor perguntou para a mulher: mulher, por que tu deste a fruta para o teu marido? E a resposta dela foi: a serpente me enganou. E aí o Senhor lançou o trabalho sobre a vida de Adão, a dor de parto sobre a mulher, e a serpente o Senhor lançou sobre ela, que ela haveria de se rastejar e comer o pó da terra, mas, porém, ela iria ferir o calcanhar dos homens. Mas o Senhor, como é poderoso, e tinha um projeto lindo quando Ele fez o homem e a mulher e colocou ali no jardim do Éden. O Senhor falou: mas nascerá de uma mulher que vai pisar a cabeça da serpente. Mas o tempo passa, os profetas escrevem a respeito desse Messias prometido. Isaías é o que é considerado o profeta messiânico, porque ele conta o do nascimento até a cruz do Calvário que Jesus haveria de enfrentar. Isso ainda faltando 700 anos para Jesus nascer. Mas o Senhor Jesus nasce e é perseguido até no seu nascimento. Ele não é aceito pelos seus, porque o povo de Israel, eles esperavam que Jesus nascesse em um palácio de ouro. Mas ele nasce em uma manjedoura, ou em uma estribaria de cavalo, de animais. Mas ele é perseguido pelo rei Herodes, que manda matar todas as crianças de 0 a 2 anos para afetar a Jesus. Mas o Senhor enviou o anjo e mandou que ele fosse guardado. E Jesus reaparece com 12 anos no templo, ensinando a palavra de Deus para os doutores, para os mestres, a ponto dos mestres indagarem: quem é esta criança que sabe tantas coisas? Até alguém diz assim: ele não estudou, porque nós não conhecemos. E depois Jesus fica na cidade de Nazaré, aonde ele mora com a sua mãe e o seu pai José. E ele se torna um grande carpinteiro. Ele vai trabalhar na carpintaria do seu pai, e logo as pessoas conhecem ele. Mas mais para frente, Jesus, ele é batizado por João, e depois do batismo ele é levado para o deserto, e ele passa 40 dias e 40 noites ali no deserto, sem se alimentar de comida material. E quando completa os 40 dias, 40 noites, Satanás se materializa diante dele e diz para ele: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão.
Mas o Senhor o repreende ali. E quando finda os 40 dias, o Senhor desce para ser batizado por João. E quando João Batista está pregando ali no deserto da Judeia, e ele está na beira do rio Jordão, ele olha e ele vê, e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus chega até ele para ser batizado, e João vai dizer: mas eu é quem careço de ser batizado por ti, como vem tu a mim? Mas o Senhor está ali para cumprir aquilo que foi determinado pelo Pai. Ele diz: não, João, é necessário para que se cumpra a palavra de Deus, aquilo que ao meu respeito foi escrito pelos profetas. E Jesus começa o seu ministério, Jesus começa a trabalhar, Jesus começa a fazer milagre. Jesus, ele veio para os seus não lhe receberam, mas ele lançou a palavra para nós ali naquele dia. Mas ele disse: ele veio para o que era seu, os seus não lhe receberam, mas tantos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que crerem no seu nome. E o tempo vai passando, Jesus escolhe o discípulo. Eu estou adiantando porque o nosso tempo é resumido. E Jesus escolhe os seus 12 discípulos. E Jesus vai andar pelaquela terra, pregando a palavra de Deus, curando enfermo, batizando, levantando pessoas que estavam no mundo desacreditado. Mas chegou a hora dele cumprir a última parte do seu ministério aqui na terra. Então ele chama os discípulos e diz: olha, vamos subir para Jerusalém, porque é necessário que se cumpra tudo que foi escrito pelos profetas ao meu respeito, porque ali o Filho do Homem vai ser maltratado, vai ser cuspido, vai ser injuriado, vai ser entregue aos homens e vai ser morto, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Mas os discípulos, meus amados, eles não compreenderam esta palavra, porque eles achavam que Jesus ia ficar com eles aqui na terra para sempre. A sua mente estava encoberta, eles estavam seguindo a Jesus, mas eles não compreendiam. Aí Jesus vai para o seu matriz. Ele vai ser entregue aos homens, vai ser cuspido, vão colocar uma coroa de espinho, vão bater nele, vão humilhar ele, vão levar ele para o matadouro. Como Isaías falou, foi levado para o matadouro como uma ovelha muda perante os teus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. E o Senhor está nas mãos dos homens agora. Os homens estão fazendo com ele o que eles querem. Eles estão batendo, estão humilhando, estão dizendo para ele: tu salvou os outros e não pode salvar a ti mesmo. Tu deu vista aos cegos, tu até ressuscitou mortos, mas não pode fazer nada com respeito à tua própria vida. Mas o Senhor permaneceu calado, aleluia, como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca, e ele foi levado para o lugar da caveira. Foi batido ali nele quando ele carregava a sua cruz. E chegando no alto da caveira, colocaram ele sobre um madeiro, pregaram os cravos nas suas mãos, nos seus pés, levantaram aquele madeiro e deixaram lá.
E todos que passavam ali meneavam a cabeça e gritavam: salvou os outros, porque tu não salva a ti mesmo? Desce agora da cruz e nós vamos acreditar em ti. Mas quando foi por volta do meio-dia, o Senhor Jesus, ele abriu a sua boca e ele diz: Lama, lama, sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desampararam? Ele se viu sozinho naquele momento, meus irmãos, pendurado no madeiro. E ainda para afrontar, colocaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E um dos ladrões começou a falar para ele: se tu pode salvar a ti, salva nós também. E o outro diz: tu nem menos temes a Deus, estamos em igual situação. Nós estamos aqui na verdade pelos nossos feitos, mas ele nenhum mal fez. E disse para o Senhor: quando tu vieres no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus olha para aquele ladrão e diz: olha, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo o teu sofrimento, ele vai se findar aqui na terra, porque tu te arrependeu, aleluia. Tu estás confessando o teu mal diante daquele que tem o poder de perdoar os teus pecados. E por volta das 3 da tarde, Jesus, ele olha para a multidão e ele diz: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que faz. E ele deu um brado e disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E entregou a sua vida ali. E eles não entendiam o que o Senhor estava falando. Pegaram um vinagre, colocaram na sua boca, pegaram uma lança e furaram o seu lado, para se cumprir o que está escrito na palavra de Deus, que eles furando o seu lado, saiu sangue e água, para molhar a terra. Mas ele foi então entregue a José de Arimateia, que o colocou em um sepulcro novo que ele tinha comprado ali. E colocaram-se uma grande pedra sobre o túmulo de Jesus. E os soldados, ainda os comandantes, colocaram o soldado para vigiar o túmulo, porque ele dizia: nós temos que colocar soldado lá, porque quem sabe os discípulos vão de noite roubar o seu corpo. Passa-se o primeiro dia, os discípulos estão escondidos. Passa-se o segundo dia, os discípulos estão escondidos. Mas na manhã do terceiro dia, aleluia, na manhã do terceiro dia, o próprio Deus enviou um anjo e tirou a pedra, aleluia. E o seu filho foi ressuscitado naquela manhã. E quando Maria correu lá, porque era costume deles pegar um unguento e ir colocar sobre o corpo daquele que estava no túmulo, ela chega lá e ele não está no túmulo, ele já tinha ressuscitado. E ele diz para ela: por que tu procura os vivos entre os mortos? Jesus não está aqui, porque ele já ressuscitou. E ela volta correndo para avisar os amigos. Ela encontra com Jesus lá no jardim do cemitério, e ela quer abraçar Jesus. Jesus disse: ainda não chegou a minha hora. Aleluia. Mas vai dizer para os meus irmãos, para eles ir para Jerusalém, porque lá eles vão me ver. E ela volta correndo e avisa os discípulos. Pedro, que era o discípulo mais corajoso, ele não resiste, corre
E ele vai até o túmulo, e ele chega, ele entra no túmulo, e ele vê que Jesus não está ali. E ele se alegra, ele volta correndo para onde os outros discípulos. Mas eles estão escondidos com medo. As suas mentes estão presas, está fechada. E aí quando chega no capítulo 24 e 45 de Lucas, a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, que foi aberto liso entendimento, e eles compreenderam a palavra de Deus, aleluia. Por isso que nós estamos aqui nesta noite, porque a nossa mente foi aberta, e nós compreendemos a palavra de Deus. Porque para aqueles que não conhecem o Evangelho, ele é loucura, mas para nós que acreditamos, é o poder de Deus e a salvação para aquele que crê. Aleluia. E Jesus agora vai ter um encontro com os 12 de novo, com os 11, né? Porque um o traiu. E Jesus vai chegar até eles e vai dizer assim: olha, eu estou abrindo a mente de vocês, mas eu tenho mais algo para vocês. Vão lá para Jerusalém e ficai lá, até porque sobre vós eu lanço a promessa do meu Pai. Ficai na cidade, até que do alto sejai revestido de poder. Por isso que nós estamos aqui nesta noite, sabe por quê? Porque o poder de Deus nos alcançou, o poder do Senhor está sobre a nossa vida. Nós podemos abrir a nossa boca e glorificar e exaltar este Deus, porque Ele está no nosso meio, Ele é poderoso, Ele pode todas as coisas, Ele ressuscitou, e nós também ressuscitaremos com Ele. A ceia hoje é aqui, mas ela vai acontecer um dia lá na glória, porque o próprio Jesus disse assim: olha, eu desejei muito comer convosco esta ceia, mas eu vos digo que eu não mais comerei, a não ser quando ela se cumprir lá no reino do meu Pai. Então, irmão, se você tem esperança de cear aqui, imagine quando você estiver diante da mesa do trono do Cordeiro de Deus, porque aqui é o pastor que está dirigindo a ceia, mas lá será o pastor dos pastores, será o sumo pastor que vai estar lá servindo a ceia para nós. A igreja vai estar toda com as suas vestes brancas, sentado na mesa do Cordeiro, sendo servido por Ele. Porque Ele mesmo disse: eu não vim para ser servido, mas para servir. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos dê da sua graça. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos estar orando. Quero convidar aqui o diácono Daniel, presbítero Aldran. Aleluias. Oh, glória a Deus. Um vai segurar o pão, o outro segura o cálice para nós, por favor. Glória.